Uhum. Acho que tá gravando de novo, né? Muito bom. Então, deixa eu ver aqui. Cadê? Isso aqui. Pronto. Aí, vamos lá. Pra variar, eu tava estudando de novo, né? E falei, bom, deixa eu parar, organizar aqui a minha cabeça. E tá mal organizada a minha cabeça, porque ali tá escrito casa-fase, não é casa-fase, tá? É de cada fase. E eu não vou arrumar isso agora, tá? Porque não faz sentido. Mas só pra contar o seguinte, eu continuo estudando epidemiologia. Peraí que tem outra coisa fazendo barulho aqui. Continuo estudando epidemiologia. E eu tenho descoberto umas coisas muito legais mesmo. Eu sempre gostei muito de pesquisa, de dados, de números, e observar como essa disciplina tem sido conduzida é muito interessante, porque você começa a ver que para tudo e em tudo, dentro do sistema de saúde e tudo mais, a gente consegue muita informação para direcionar as ações. Não estou discutindo aqui se as ações são corretas, são erradas, ou se tem ação ou se não tem ação por parte de quem tem que agir, né? Mas eu estou dizendo que existem os dados, né? Existem as coletas dos dados, e é isso que direciona, ou que deveria direcionar as ações públicas. E beleza. E por que eu estou falando aí agora de cada fase? Né? Por que eu pensei nisso? Quando a gente estuda uma população, ou as populações, no caso da epidemiologia, a gente extrapola, a gente pode não somente ficar preso em uma região, mas você vai embora, né? Se você quiser fazer uma estatística aí, sei lá, mundial, com informações, você consegue, né? Se vai dar certo, se não vai dar, não sei. Mas você consegue, a gente tem informação para isso. Mas, pensando em como a epidemiologia trabalha, a maneira com a qual são adquiridos esses dados, você fala, meu, que legal que é. Por quê? Porque para cada momento do mundo, você consegue ter noção de quais públicos estarão nesse mundo, né, vivendo nessa época ou naquela região e tal. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que a gente precisa prestar atenção nas fases, nas nossas fases. Estudo de epidemiologia é muito legal, é bacana demais, mas a gente precisa primeiro cuidar da gente, né, para que daí sim a gente consiga cuidar e extrapolar para os outros. Então eu trouxe duas figurinhas aí, né, as meninas, né, uma figura feminina até o final, e os meninos do início até o final, entre aspas, né, porque aí só tá até a fase sênior, né, até a fase dos idosinhos e tudo mais. E ótimo, tá tudo certo. Porque é assim, né? É assim. Essa é a nossa trajetória aqui. E é igual planta, né? Eu ainda fiquei pensando também nas coisas da natureza e tudo mais, que eu sou mó doida, assim, por isso, por crescimento, por você ficar pensando como que as coisas andam, estações do ano, enfim, outra hora eu falo sobre isso, mas agora não é hora. E aí, a gente tem as fases aí dos serizinhos aí, tanto das meninas quanto dos meninos. Muito bem. O que a gente precisa pensar, na real, é o seguinte: para cada fase da nossa vida, a gente tem uma demanda. E não interessa como você vai dividir essa fase para você pensar, ou essas fases para você pensar um pouco aí. Se você vai dividir a cada 10 anos, se você vai dividir a cada 5 anos, tem eu vou dizer um osso, mas por favor, meus amigos Waldorfs, não entendam, por favor, não entendam mal, né? Porque é o meu jeito mesmo de falar. Tem um moço que se chama Rudolf Steiner, e ele traz uma divisão que eu acho bem interessante também, eu gosto de ler sobre isso, e algumas coisas fazem muito sentido, então sugiro também que vocês pesquisem. Rudolf Steiner, ele sugere a divisão da nossa vida em setênios, para a gente observar como é cada setênio, de 7 em 7 anos. Mas aí também você pode dividir em 5, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, ver aí como que você acha melhor.
Mas o fato é, em cada etapa da nossa vida a gente tem uma demanda. E essa demanda varia no sentido assim, não é só uma demanda fisiológica, né? Uma demanda física, não. Uma demanda psicológica, fisiológica, social. Então, tem muita coisa para ser observada. Então, por exemplo, eu hoje, aos meus 41 anos de idade, não tenho mais o vigor que eu tinha aos 20 anos quando eu entrei na faculdade, né? Na minha primeira faculdade. E é muito maluco quando você para e analisa isso e olha isso com tranquilidade. Porque tem gente que não aceita. Tem gente que, não, porque eu tenho que ter o mesmo pique que eu tinha ontem, anteontem e há 10 anos atrás. Calma lá que a vida não é assim não. E não porque não é possível você ajustar determinadas coisas e ter um pouquinho mais de energia e tal, não é isso. Mas o que eu quero dizer é, cada fase da nossa vida, ela tem uma demanda. E a gente precisa, de alguma forma, respeitar isso. Porque quando a gente não respeita as coisas, a gente já sabe o que acontece, né? Então, presta atenção. Se você é pai ou mãe, nas fases do teu filho, né? Se tá pequenininho ou se já tá maior, quais são as demandas dessa criança? Depois um adolescente, quais são as demandas desse adolescente? Você já adulto, quais são as demandas que você tem? Daí você, né, já passou aí da metade, né? A gente tem uma esperança, uma expectativa de vida de mais ou menos 90 anos. Então, se você já chegou nessa metade, já passou dessa metade da vida, olha as demandas. Não sai fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Presta atenção. E aí, obviamente, que tenho que fazer esse link com a saúde. Vê, assim, para e pensa quais são as demandas da sua década, por exemplo. Então, eu tô com 41 anos. Então, a minha próxima década é de 40 a 50, se eu for dividir assim, de 40 a 50 anos, tá? Vou lá, pego um livro ou vejo alguém aí que eu gosto no YouTube, nas redes sociais, uma pessoa sensata que me traga informações bacanas. Puxa, a pessoa trabalha lá com essa faixa etária, de 40 a 50 anos. Quais são as demandas dessa faixa etária? O que acontece no meu organismo dentro desse período, nos próximos 10 anos? O que pode acontecer? Na mulher, meu Deus do céu, né? Mulher, a gente tem uma alteração fisiológica muito importante por conta de hormônios, menopausa, né? Todas essas coisas. Então, imagina o quanto de detalhes que são importantes a gente observar para tomar as melhores decisões. Né? E os meninos, igualmente, não importa se não vai ter toda essa mudança bioquímica, né? Fisiológica, né? Não importa, o importante é entenda em que momento da vida você está, entenda como que você precisa viver nesse momento, tá? E é isso, né? Acho que é isso. Pra não ficar muito longo, porque senão eu fico aqui falando e depois o povo não assiste. Beleza? Então, eu vou estudar mais. E aí, conforme eu achar necessário, conforme eu achar bacana as coisas que eu tenho visto, eu compartilho aqui de novo. Tchau!